Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus Murta, sou responsável pela área de marketing e produto aqui na Universal Software e estou começando mais um episódio do Universal Press. Caso seja a sua primeira vez dentro do nosso canal do YouTube, é a primeira vez que você está tendo contato aqui com a Universal. O Universal Press é uma série voltada 100% para os nossos clientes que utilizam o Imovil no seu dia a dia e o intuito dela é apresentar as principais atualizações, mudanças, melhorias, novas implementações ou até novas ferramentas que você tem no nosso sistema, né? Então a gente já tinha outros canais de comunicação como a aba de novidades e o e-mail, só que a gente visualizou que ficaria muito mais prático, muito mais simples se a cada duas, três atualizações que a gente fizesse no sistema, a gente pegasse as principais filters e fizesse um vídeo, né, explicando, demonstrando, falando por quê, como, o que, né? Então, a ideia é realmente deixar da forma mais clara possível, né, tudo que a gente vem fazendo, né, ao longo dessas últimas semanas, beleza? Então, caso você não tenha essa familiaridade, né, sempre que a gente solta uma atualização dentro desse izinho aqui, que é a aba de novidades, você vai conseguir visualizar com uma breve descrição. Caso você não goste muito, ou não tenha esse hábito, né, de acessar aqui a aba de novidades, recomendo que você se inscreva no nosso canal do YouTube, né, ative o sininho para sempre ser notificado quando a gente lançar um novo vídeo, que toda vez que a gente lançar o Universal Press, você vai ser notificado, vai visualizar o vídeo e com certeza vai ver, né, coisas que vão te ajudar no seu dia a dia, ou às vezes não te ajudam diretamente, mas podem ajudar um outro colega de trabalho, beleza? Então, a primeira, né, eu acredito que principal mudança que a gente teve dentro do nosso sistema foi uma série de implementações feitas dentro do painel de serviço, né? Eu vou dizer que praticamente a gente criou um novo painel de serviço. Então, caso você já seja um cliente mais antigo, né, e utilizasse ali a aba de painel de serviços, você vai lembrar que você tinha quatro etapas fixas, né? Então, etapa pendente, em andamento, resolvido e descartado. E isso era um problema porque cada imobiliária tem um processo estruturado, né? Então, a gente sempre coleta o feedback dos clientes, né? Principalmente através ali da nossa área de suporte. E aqui dentro da área de produto a gente faz um trabalho ativo, né? Para reunir com os clientes, escutar os clientes, fazer reuniões para entender como é o processo de cada imobiliária para a gente conseguir entregar valor, né? Para o maior número de imobiliárias possível, né? E como que a gente entregaria valor para o maior número de imobiliárias possível? Criando um processo que fosse flexível, né? Então, Matheus, eu quero ter três etapas no meu processo. Você vai conseguir ter agora três etapas no seu processo. Ah, Matheus, eu quero ter oito etapas no meu processo. Você vai conseguir ter oito etapas no seu processo. Então, independente de como você faz, né, a sua gestão de chamado, a sua gestão de tickets, né, principalmente aqueles tickets abertos pelo próprio locatário, através da área do cliente do site, ou através do aplicativo da área do cliente, caso esteja habilitado dentro do seu convênio de imobiliária, né, ou até mesmo uma abertura interna, né, a própria pessoa liga para a imobiliária, ou enfim, entra em contato com algum colaborador e o próprio colaborador gera esse ticket aqui para você ter o registro, tá? Então, Matheus, beleza, eu entendi que eu consigo adicionar novas etapas, editar o nome das etapas, mas como que eu vou fazer isso na prática, né? Então você vai acessar a aba de configurações, dentro de configurações, tabelas auxiliares, tabelas auxiliares, clica aqui no botãozinho de ADM para alterar o módulo e você vai ter essas duas novas caixinhas, né? Uma delas é a etapa de ticket, que é basicamente o que eu estou falando, e a outra é a origem de ticket, tá? Então, dentro de etapa de ticket, você vai conseguir, né, fazer tanto a exclusão ou a edição de alguma etapa que já esteja configurada, quanto a criação de uma nova etapa, tá? E é coisa super simples para você criar. Então, basta você selecionar o nome da etapa, então, teste ABC. Você pode colocar uma cor, né, para aparecer ali dentro do card. Então, aqui tem um RGB, onde você pode dar uma brincada e escolher a cor que você quer. Clicando em salvar, automaticamente você já vai criar a etapa, tá? Então, processo super simples, super fácil, tá? Beleza, Matheus. Eu criei as etapas que eu quero, tá? Mas agora eu tenho que ordenar essas etapas. Como eu faço para ordenar essas etapas
para que apareça aqui da forma como eu realmente estou buscando estruturar o meu processo. Para você alterar a ordem das etapas, basta você acessar configurações, parâmetros, dentro de parâmetros, acessa a caixinha de ADM novamente e você vai ter aqui, né, a aba de painel de serviços. Dentro da aba de painel de serviços, basta você arrastar, tá? Então, eu quero que resolvido seja a última etapa, eu quero que pendente seja a primeira, em andamento a segunda, orçamento a terceira, solução proprietária a quarta, beleza. Salvei a configuração. A partir do momento que eu salvei a configuração, vou dar um Ctrl F5 aqui para vocês visualizarem, as etapas já vão estar alteradas, beleza? Então, pode ver aqui, você vai carregar, né, como eu acabei de fazer a alteração, e pode ver, pendente, em andamento, orçamento, solução proprietário, resolvido, igual eu configurei dentro dos parâmetros. Além disso, você vai conseguir fazer outras alterações que você anteriormente não podia fazer dentro do painel de serviços. A primeira delas é sempre notificar um usuário que você tem no Imovil quando for aberto um ticket através da área do cliente ou através da API, né? Então vamos supor que eu, Matheus, sou locatário, entrei lá dentro do site da sua imobiliária, registrei o ticket. Na hora que eu registrar o ticket, eu consigo colocar que o Anderson vai receber um e-mail que foi registrado um ticket, o Diego vai receber, né? A separação aqui ela é feita por unidade e você também consegue configurar, né, para quem que você quer enviar as atualizações que você vai ter conforme você for avançando no processo, né? Então eu quero enviar notificações apenas para o solicitante, que é quem faz a abertura do ticket. Eu quero enviar notificações apenas para o responsável, que é a pessoa responsável na imobiliária por aquele ticket. Eu quero enviar notificações para o profissional, né? No caso, o prestador de serviço, caso haja necessidade de envolver algum prestador de serviço. E eu também posso ter a opção de enviar os e-mails para o locador para que ele fique ciente de tudo que está acontecendo, beleza? Então, essas foram algumas das alterações. Outra alteração importante que era solicitado foi a adição da origem do ticket. Então, quando o ticket ele é aberto via a API, né, no caso a própria área do cliente, ou se você tivesse disponibilizado na API de uma outra forma, pelo aplicativo, né? Agora, se o cliente ele veio de uma forma manual, né, e você tem algum canal específico que não é um padrão do Imovil, você também consegue gerar esse ticket, né? Então, gerar essa origem de ticket na hora que você for cadastrar um ticket manual, beleza? Outra mudança realizada, né? Quando você acessar o seu painel de serviços, você vai visualizar que já vai ter uma etapa, né, como se fosse um padrão, a etapa de orçamento, né? Dentro da etapa de orçamento, que é uma etapa que não existia, né, e nem os processos do orçamento propriamente, você consegue visualizar já, né, que foi refatorado, né, quando você acessava ali o ticket, e você vai ter essa abinha aqui chamada de orçamentos. Dentro dessa aba, você consegue adicionar todos os orçamentos que você fez para aquele serviço. Então, a imobiliária ABC, vamos supor aqui, ela tem 3 profissionais de confiança, ela recebeu ali as informações, né, referente ao problema deixa eu ver, o problema de quê? O problema de infiltração do locatário Robson Eduardo, né? O Robson Eduardo até enviou aqui um anexo, enviou algumas informações, né? Eu vou entrar em contato com esse profissional, vou enviar as informações que o Robson me proporcionou e eu consigo ter o controle, né? O profissional Matheus, né, ele passou um valor de R$ 100, se você quiser, você pode incluir também o anexo, né, daquele orçamento que ele fez. O profissional Pedro, ele conseguiu um valor mais barato, o profissional Paulo ele acabou sendo o orçamento mais caro, né? E o próprio sistema ele vai trazer as tarjas, né? Então, se eu cadastrar aqui um orçamento, né, não vai aparecer nenhuma tarja, mas se eu cadastrar 2, 3, 4 orçamentos, o sistema ele vai me sinalizar, olha, qual que é o orçamento mais barato e qual foi o orçamento aprovado pelos envolvidos, né? Então, não necessariamente o mais barato é o que vai ser aprovado no final das contas, tá? Outra coisa importante de destacar, né? Você também vai ter o campo de visibilidade. Então, a partir do momento que você inserir um orçamento, você pode deixar um orçamento privado, ou seja, apenas a imobiliária vai ter acesso àquela informação, ou um orçamento
público, né? Ou seja, os envolvidos vão ter acesso àquela informação, tá? E aqui você também vai ter a situação. Então, se o orçamento ele está em análise ou se ele foi aprovado, né, pelos envolvidos, tá? Então, essa foi uma outra alteração super importante, né, e que os clientes pediam muito porque você não tinha esse controle de orçamentos, né? O controle era todo feito através das interações. Então, você entrava em contato com um profissional e escrevia aqui, orçamento do Mateus, X valor, as observações, o anexo, e acaba ficando algo sem controle, né? Então, a partir do momento que você acessar o ticket, né, ele passando dessa etapa, você já consegue ver todo o histórico, né? Então, quais foram os orçamentos que tiveram, qual foi aprovado, qual foi executado, né? Outra alteração que era solicitada pelos nossos clientes foi a adição da conta reembolso, né? Então, através agora do painel de serviço, você também consegue adicionar uma conta reembolso, né? Já puxando ali todas as informações. Então, qual é o imóvel, quem são os envolvidos, qual é o ticket, né? E qual foi o tipo de serviço. Então, é muito importante, né? Que principalmente se for uma abertura manual, né? Então, a própria imobiliária vai criar o ticket que seja descrito ali da melhor forma possível, né? Porque na hora que você gerar uma conta extra, na hora que você gerar uma conta reembolso, né? Vai com essa informação, né? Então isso é importante de você lembrar. Então acho que de uma maneira geral, essas foram as principais alterações que a gente teve, né? Você pode ver que também teve uma alteração de design mesmo, né? Então trouxe um aspecto mais moderno, um aspecto mais clean para o painel de serviços, né? E para finalizar, né? Eu já passei pelo processo diretamente, configurações. Uma outra coisa que foi adicionada foi o indicador de profissionais, né? Então agora você tem o ranking de profissionais. Então toda vez que você realizar, né, um processo com um desses profissionais, o sistema ele vai sinalizar e vai te trazer um ranking. Então, olha, o profissional que é o maior parceiro aqui da imobiliária é o Felipe, é o João, é o Lucas, né? E por ser uma relação de parceria mesmo, né, a imobiliária pode até pensar em querer incentivar essa pessoa, né? Então, às vezes dar um brinde para ela, né, no final do ano. Então é uma forma também de você mensurar, né, quais são aqueles profissionais que mais realizam serviços pela sua imobiliária, né? Além disso, você já tinha esses acessos, né? É claro que dentro da aba de etapas de tickets e de origens, né? Conforme você for adicionando, editando, excluindo, você vai mudar as etapas e também vai mudar as origens, mas esses indicadores eles já existiam, tá? Agora, saindo do painel de serviços, né, e indo para a questão dos avisos de cobrança, né, então, principalmente você que utiliza a integração com a ClickSign ou a integração com a FC Análise, né, no caso, uma integração ela é voltada para a assinatura digital, a outra integração ela é voltada para análise de crédito, de locação. Agora é possível você configurar, né, uma notificação do sistema caso seu saldo esteja baixo, né? Mateus, por que que vocês criaram isso, né? Qual é a demanda? Então, vários dos nossos clientes, né, que utilizam principalmente essas duas integrações, eles tinham um problema na compra de créditos, né? Então, às vezes eles não ficavam verificando ali o extrato, chegava um dia, precisava de enviar um documento para assinar, ou precisava de fazer uma análise de crédito, não tem um crédito disponível. Não tem um crédito disponível, o que é que eu vou fazer? Vou gerar um boleto. Gerei o boleto, paguei o boleto hoje. Paguei o boleto hoje, só vai disponibilizar os créditos no outro dia, né? Você tem um tempo de liquidação de D mais um. Então acaba que isso gerava algum transtorno para aquelas imobiliárias, né, que às vezes não se atentavam, né, ou realmente esqueceram de colocar os créditos. Então é possível agora você selecionar, Matheus, quando chegar a uma quantidade aqui de 5 análises, né, conforme eu for gastando, a mesma coisa para a assinatura digital, eu quero que o sistema me envie uma notificação. Então vai gerar uma notificação no sistema falando: olha, Matheus, você está com um saldo mínimo. Lembre de recarregar a integração XYZ para não perder, para não deixar de assinar documentos, né, ou para não deixar de realizar assinaturas digitais. Então é algo opcional, né? No caso, a própria descrição já fala. Se você colocar o número zero aqui, né, na quantidade mínima, seja na integração de análise digital, seja na integração da ClickSign, né, no caso a integração da ClickSign está lá no CRM,
mas você não vai receber nenhuma notificação, né? Agora, se você coloca uma quantidade mínima, a partir do momento que chegar nessa quantidade mínima, o usuário selecionado ele vai receber essa notificação, beleza? Então, vou entrar aqui no CRM para mostrar para vocês também, né? Então, aqui, ó, integração do envelope, notificação, quantidade mínima de envelopes, o mesmo processo, tá? Não quero ser notificado, coloco zero. Quero ser notificado, você pode alterar o limite, né? Então, vão ser 5 assinatura, 10, 15, 20, né? De acordo com o volume que você tem dentro da sua imobiliária, beleza? Uma outra atualização, e essa sim, era muito pedida por parte dos nossos clientes, é o padrão de taxas do contrato de aluguel, né? Então, se você é o responsável, né, por fazer o cadastro dos contratos de aluguel, você muito provavelmente já deve ter pensado nisso ou sofrido um pouquinho com isso, né? Isso, principalmente para aquelas imobiliárias que tem apenas um ou dois padrões de contrato, né? Quando a gente fala de taxas, né? Não do modelo especificamente do contrato. Então, você sempre tinha que colocar as mesmas informações. Multa por atraso é X, juros por atraso é X, taxa de administração é Y, taxa de intermediação é A, B, C. Então, a partir de agora, você acessa configurações, parâmetros, ADM. Dentro de ADM, você vai arrastar a tela para baixo e vai conseguir ver aqui a seção de valores padrão para contrato de aluguel. Dentro dessa seção, você consegue configurar o padrão que você tem na imobiliária e na hora que você for realizar um cadastro de um contrato, o sistema ele já vai trazer esse mesmo padrão. Um adendo muito importante, tá? Quando a gente fala de taxa de administração e taxa de intermediação, tá? Dentro do CRM, quando você realiza um negócio de locação, o sistema ele já vai te solicitar, né, essas taxas. Então, caso você realize a criação de um contrato através de um negócio, o sistema ele não vai seguir esse padrão para taxa de administração e intermediação. Ele vai pegar o que está no negócio, né? Então ele sobrepõe. Caso você faça um contrato, né, não, esse contrato não sendo através de um negócio, né? Então você criando um contrato de forma manual, o padrão estabelecido vai ser o padrão dos parâmetros, beleza? Lembrando, né, também se você realiza um negócio e tiver a mesma informação, aí vai ter a mesma informação. Então isso é um ponto importante, né? Para as imobiliárias ficarem atentos, mas se você tiver apenas um padrão de taxas, né, isso aqui é ótimo, né, para o seu administrativo, você vai ganhar agilidade, você vai ganhar eficiência, né, e não vai ter mais dor de cabeça com isso, tá? Então, passando aqui para o próximo item, e esse também era um item solicitado por parte dos nossos clientes, né? Então, deixa eu acessar aqui um contrato de locação. Inclusive aqui no padrão, né, você tem o cobrar 13º. Então, qual que é o próximo item, Matheus? A gente já tinha, né, a cobrança do 13º, no caso o 13º do aluguel, mas não tinha o 13º para conta extras e conta reembolso, né? Então, a partir de agora, no sistema, você consegue fazer a cobrança de 13º para outras taxas administrativas, né, ou receitas que a imobiliária tem. Então, não é um padrão, então não são todas as imobiliárias, né, que fazem utilização desse item, mas algumas imobiliárias fazem, é importante, então é algo que a gente implementou. E Matheus, como que eu faço para configurar isso? Então vou entrar aqui e adicionar uma conta extra, beleza? Vou selecionar aqui o lado do locador, seleciono o plano de contas, né? Aqui no caso é um acréscimo, né? Quando a gente fala de cobrança de 13º, vou cobrar aqui a taxa de ADM e vai aparecer esse botãozinho aqui para você, tá? Então, a partir do momento que você clicar no botão de cobrar 13º, automaticamente o sistema vai cobrar o 13º daquela taxa ou daquele acréscimo específico, tá? Então é algo novo, né? Como eu disse, não são todas as imobiliárias que utilizam, mas talvez possa servir para a sua operação, tá? Então agora é possível adicionar a cobrança do 13º tanto para a conta extra, né, quanto para uma conta reembolso, tá? Agora, uma outra atualização que a gente teve, né? Esse vídeo você pode estar percebendo, a gente está falando muito do software ADM, né? Do Imóvel ADM, o nosso RP
para administração de imóveis, saindo um pouquinho do nosso ADM, né, e indo para o nosso coração do nosso sistema, vamos dizer assim, que é o nosso CRM, né, é onde você vai ter ali todas as transações comerciais. A gente também teve atualizações e mudanças significativas que vão com certeza ajudar dentro do seu dia a dia, tá? Então a primeira delas foi feita dentro dos atendimentos. Essa mudança ela serve tanto para atendimentos normais quanto para atendimentos de captação, caso a sua imobiliária tenha habilitado no seu plano o módulo de captações, né? E qual que é essa mudança, né? É esse botãozinho aqui de adicionar anexos. Agora, dentro da interação de um atendimento ou de um atendimento de captação, você consegue incluir um anexo, né? Então, você pode incluir uma ficha de visita, você pode incluir uma conversa de WhatsApp, você pode incluir o que você achar necessário, né? No caso, tanto o corretor quanto o SDR, ou até o gerente comercial, pode adicionar um anexos que ficará salvo dentro do histórico, vai ser gravado a auditoria. Então, é algo que era muito solicitado e que agora você tem esse controle, né? Então, você consegue realizar a adição de anexos dentro das interações. Outros locais que também foram adicionados à inclusão de anexos, o primeiro deles, né, além do atendimento, é a agenda. Então, quando você gera aqui uma nova atividade na agenda, né? Deixa eu gerar aqui. Espera aí, gerei a atividade. Quando eu entro na atividade, você consegue adicionar o anexo, né? Então, o mesmo botãozinho que eu vou ter ali dentro do atendimento, eu também vou ter dentro da agenda, né? Então, a pessoa às vezes quer comprovar alguma coisa, quer mostrar que fez a ligação, quer mostrar que fez uma reunião, quer colocar uma transcrição, né? Enfim, você pode adicionar aqui o anexo, tá? Então, era algo assim muito pedido para os nossos clientes e que agora está disponibilizado, tá? Outra mudança que a gente teve, aí é uma mudança que a gente sai da meada de atendimentos e entra na meada de imóveis, tá? Caso quando a gente fala da finalidade de venda, é uma atualização barra melhoria dentro do campo de permuta, né? Então, quando eu acesso aqui algum imóvel, deixa eu pegar esse imóvel aqui, você já tinha o campo, né, de aceita permuta. Só que esse campo de aceita permuta, né, ele era um campo sim e não, né? Então, esse imóvel, a pessoa ela aceita permuta ou não aceita permuta, né? A partir de agora você consegue adicionar os tipos de imóveis que aquela pessoa aceita permuta, né? Então, olha, eu quero vender essa minha casa no condomínio, mas eu só aceito a permuta se for com um apartamento, for um lote, for uma casa, né? Então eu vou fazer a alteração para vocês visualizarem aqui, tá? Então cliquei em alterar, dentro aqui de aceito permuta, na hora que eu selecionar, o sistema já vai me trazer. Olha, quais tipos de imóveis que você aceita permuta, né? Então, é um apartamento, é uma casa, enfim, né? E isso vai ajudar, né? Quando você tiver ali dentro do perfil do atendimento, né? Então, da mesma forma que foi adicionado no imóvel, também foi adicionado no perfil do atendimento. Então, quando você estiver atendendo um cliente, né, e esse cliente ele quer realizar uma permuta, né, você consegue bater, né? Então, olha, eu estou com um cliente aqui, né, que ele quer fazer uma permuta com uma casa, né? E você consegue vincular os dois tipos de imóveis. Então, foi uma atualização, também era solicitada a parte dos clientes, já foi implementada, está funcionando. E também, né, com isso foi feita uma mudança nos filtros, né? Então aqui no filtro de aceita permuta, né, a partir do momento que você selecionar sim, eu consigo colocar, né, aqui ó, apenas o apartamento. Na hora que eu fizer uma busca, vou achar aqui esses dois imóveis, né? No caso, o imóvel 23.136, que é o imóvel que eu acabei de fazer a alteração. Beleza? Então, de uma maneira geral, essas foram as principais atualizações que a gente fez no sistema, né, nos meses de novembro e também agora, né, no inicinho de dezembro. Caso você tenha qualquer tipo de dúvida, né, você pode entrar em contato através dos comentários ou através da nossa própria equipe de suporte técnico, né? Você tem aqui o chat do sistema, então no canto inferior direito, talvez minha câmera esteja aparecendo em cima dele, né? Aqui eu estou sem os cookies, que eu estou numa página anônima, mas você vai estar com os cookies ativados, você consegue acessar a nossa equipe de chat, né? Ou através do e-mail suporte@unsoft.com.br, né?
como é o último vídeo, né, que a gente vai ter nesse ano, então também desejo aí ótimas festas para todos vocês, né? Um bom final de ano, Feliz Natal, que 2024 seja um ano abençoado, com muita paz, saúde, sucesso, prosperidade, né? Não só para os nossos clientes, né? Para qualquer um que esteja assistindo esse nosso vídeo, tá? E até a próxima. Valeu, pessoal!